Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Excepcionalmente hoje apenas pelo Instagram. Não estamos passando pelo Facebook esse culto, devido a alguns problemas técnicos com o telefone, mas nós estamos transmitindo pelo Instagram. Então nos acompanhem por lá, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos dar início a esse momento de culto, de adoração ao Senhor nosso Deus, com uma oração. Logo depois da oração nós teremos a leitura da palavra de Deus e também o louvor com o hino do nosso novo cântico. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te agradecemos pela tua graça e misericórdia sobre nós. Nós te damos graças pela semana que passou, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado, pelo conforto e consolo, pelas ricas bênçãos derramadas na vida da tua igreja. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor, por toda a providência que o Senhor tem concedido ao teu povo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, onde estivemos reunidos no templo, na nossa igreja, juntos para as devocionais, para a escola dominical. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado pelo ajuntamento solene no dia do Senhor, nesse domingo. Obrigado, Pai, por este momento sublime, esta noite, que estamos reunidos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Nos orienta, nos direciona, ilumina a nossa mente e o nosso coração para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, essas ricas bênçãos no nome do teu Filho. Amém. Amém. Queridos irmãos, nos acompanhem na leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Acompanhe a leitura do versículo 18 ao versículo 25. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao versículo 25. Ouçamos o que diz a palavra de Deus ao nosso coração esta noite. Romanos 8, 18 a 25, diz assim o Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, querendo que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como se espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra lida essa noite, que ela continue nos abençoando para a glória de Jesus. Agora eu peço que os amados irmãos abram o seu novo cântico, abra o seu inário ou o seu novo cântico, que está incluso em algumas Bíblias, no hino de número 177, e vamos louvar ao Senhor com este cântico que fala sobre a firmeza nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Louvemos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade
vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade, já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais me leva em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, agora convido a todos a estarem nos acompanhando nesse momento. Estamos entrando no momento de confissão e contrição da Palavra de Deus. Farei uma leitura agora no texto do profeta Neemias, no capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6, para o momento de oração, de confissão e contrição. Diz assim a palavra de Deus, Neemias 1, de 4 a 6. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e o guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém. Nós vamos fazer uma oração de confissão e contrição nesse momento. Convido você a curvar a sua fronte em casa e orar juntamente conosco. Oremos. Deus querido e misericordioso e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua santa e bendita presença. E te rogamos, Senhor, mediante a leitura da tua palavra, sobre o lamento de Neemias, no qual ele descreve aqui a confissão dos pecados do povo de Israel. Ó Deus, nós assim também o fazemos nesse momento, te pedindo que tu tenhas misericórdia de nós, que tu tenhas misericórdia do teu povo e de todo aquele que nesse momento está orando ao Senhor, está rogando e clamando ao Senhor pelos seus erros. Ó Deus, nós diante da tua presença colocamos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Nós te colocamos diante da tua presença a nossa omissão também, ó Deus, quando deixamos de fazer o bem, quando deixamos de edificar ao outro com as nossas palavras. Tem misericórdia de nós, tu sabes e conheces a cada um dos teus servos, tu sabes da limitação de cada um, ó Deus. Ajuda-nos a buscar santidade de vida em tudo que fazemos, pensamos e falamos. Tem compaixão, ó Deus, do teu povo, para a glória de Jesus Cristo. Nós rogamos a paz e o teu perdão sobre nós. Nós pedimos, Senhor, o alívio ao nosso fardo, Senhor, porque bem sabemos que temos entristecido ao teu Santo Espírito.
Em nome de Jesus nós pedimos perdão para a glória de Cristo e no nome de Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Acompanhe conosco 2 cânticos que faremos aqui. E esteja assim adorando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus para a glória de Jesus Cristo. A graça e a paz de Cristo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu irás. Então subi. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 16 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 26. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, e Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse a ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Caim. A Sete nasceram-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse momento, pela sua palavra. Ó Deus querido, nós continuamos aqui diante da tua presença e na necessidade de ouvir a tua voz e de ter a iluminação do teu Espírito Santo ao nosso coração e à nossa mente. Abra os nossos olhos e ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos, Senhor, essa noite, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós hoje temos como tema dessa mensagem a prática certeza de que estamos vivendo outra vez os dias de Noé. E antes de Jesus ir para a cruz para morrer pelos nossos pecados, ele deixou informações muito claras de como seria o mundo quando chegasse o fim dos tempos. Ele fala isso lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25. Esses 2 capítulos tratam justamente dessas características que o Senhor Jesus Cristo deixou acerca do final dos tempos, quando os últimos dias se aproximassem quanto à sua vinda. Então nós entenderíamos ao ler esses 2 capítulos. Ele traçou um plano para o fim das épocas e nos disse que poderíamos saber quando o fim estaria próximo. Não propriamente saberíamos o dia da sua vinda. Isso aí ele não deixou claro para conosco. Isso aí ele não deixou estabelecido o dia, a hora, o minuto, o momento da sua vinda. Mas ele deu sinais, ele nos deixou sinais do fim dessa época para o momento da sua chegada. Então, quando algumas características elas começassem a ser vistas no mundo, como é descrito lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 24, de 1 a 8, nós poderíamos estar cientes de que a volta do Senhor está muito próxima. E embora esses versículos nos tragam uma interpretação aqui primária para os eventos que ocorrerão, nós podemos nos perguntar o que a passagem que lemos com relação ao livro de Gênesis essa noite tem a ver com o assunto da profecia do fim dos tempos.
A resposta quanto a isso está no que Jesus disse em Mateus 24, de 37 a 39. Eis aqui as suas palavras. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essas mesmas palavras aqui do Senhor Jesus, elas estão lá descritas no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do 26 ao 27. Então Jesus aqui fez uma comparação muito clara entre os dias sobre os quais acabamos de ler, com as coisas que acontecerão e que estão acontecendo antes da sua volta. E queridos, examinando aqui o relato bíblico dos dias de Noé e olhando para alguns aspectos importantes do mundo naquela época e de como agora estamos, nós veremos aqui muitas semelhanças entre essas épocas, observando, claro, algumas características que estavam presentes naqueles dias, e com isso nós podemos ter certeza de que os dias de Noé estão aqui novamente. E se for assim, nós precisamos estar prontos. Você precisa estar pronto, porque a nossa redenção se aproxima, segundo o Evangelho de Lucas 21, 28. Então, queridos irmãos, diante desse texto e diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse acerca da sua palavra, nós estamos aqui para ver algumas características importantes dos dias de Noé, do que aconteceu anterior ao dilúvio, do aviso de Deus, como é que a terra estava se comportando, como é que a sociedade daquela época se comportava, quais eram as atitudes de homens e mulheres e famílias, como é que se dava aquele governo, aquela sociedade naqueles dias. Então veremos aqui algumas características presentes nos dias de Noé e também em semelhança ao que temos nos nossos dias. Em primeiro lugar, irmãos, segundo o texto lá de Gênesis capítulo 4, de 1 a 15, esses dias nos mostram que foram caracterizados pela perversidade. Caim e sua religião de sangue ignorou o mandato ordenado por Deus lá em Gênesis 4, versículos 7 e 8. Onde diz assim a palavra de Deus: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles então no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja, dias caracterizados pela perversidade, pela maldade, pelo homicídio no coração. E não diferentemente, essa mentalidade está presente nos nossos dias. Nós temos visto e ouvido, mediante as informações dos meios de comunicação, seja televisivos, de rádio, de internet, estamos diante de dias de extrema perversidade. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 5, vai falar, dá uma descrição de dias como hoje, e claro que não foi diferente dos dias de Noé, sobre o homem negando a piedade. Há ali o apóstolo Paulo dando uma descrição a Timóteo acerca da negação da piedade. No qual também, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo vai falar sobre a apostasia geral, sobre a apostasia da fé, o afastamento da fé, sobre o não crer em Deus. Em 1 Timóteo, voltando, o apóstolo vai falar ali no capítulo 4, de 1 a 3, vai descrever sobre a hipocrisia dos homens e também as mentiras que estão em seus lábios. Veja, são dias de perversidade, não só nos dias de Noé, mas também nos nossos dias. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 3 e 4, ele vai falar da verdade de Deus que foi trocada pela cobiça com a recusa de se ouvir a verdade. Os homens recusaram-se e recusam-se a ouvir a verdade e trocam essa verdade pela cobiça dos seus próprios corações.
As filosofias de autoajuda, irmãos, onde Deus é apenas uma força no coração e nos lábios dos homens, têm prevalecido nessa sociedade. E infelizmente até em algumas igrejas. O Evangelho em suas diversas formas, menos no padrão bíblico, são pregados. Não há uma preocupação, não há uma diferença que seja feita com relação a um evangelho pregado de fato bíblico, com aquilo que o Senhor nos ensina, com aquilo que eles advertem, com aquilo que o Senhor nos adverte, com aquilo que Deus quer para o seu povo e também para o mundo. Mas hoje o evangelho tem se disfarçado de diversas formas, e principalmente em filosofias, ideologias, e tratado como uma força. Esses dias não só foram caracterizados pela perversidade lá no tempo de Noé, como hoje nos nossos dias diante dessa explanação que nós fazemos aqui. Então, você está ciente que os dias de perversidade são características apontadas pelo Senhor Jesus Cristo quanto ao momento dos últimos tempos e a proximidade de sua volta. Nos dias de Noé, a perversidade imperou. Nos nossos dias, a perversidade continua imperando. Em segundo lugar, esses dias também foram caracterizados não apenas pela perversidade, mas pela prosperidade. Então, quando lemos o texto que nós vimos lá de Gênesis capítulo 4, nós indo agora ao versículo 20, nós vemos que esses dias foram caracterizados pela prosperidade acima de tudo. Porque aí, quando você fala em prosperidade, não é que você não possa ser próspero, ou que não tenha prosperidade, mas uma prosperidade abençoada por Deus, aonde o seu coração não está nas coisas materiais. Você não está trocando Deus pelas coisas materiais. O seu Deus é o Deus soberano que criou o céu e terra. Não é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, como é chamado no Antigo Testamento. Mas aqueles dias foram caracterizados pela prosperidade acima de tudo. E Gênesis 4:20 diz o texto que Ada deu à luz a Jabal. E esse Jabal, ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. A grande questão aqui no texto está em possuir os animais. Então Jabal foi o primeiro aqui que possui e cria animais. Ele tem domínio sobre esses animais. Ele domestica esses animais para poder gerar, claro, prosperidade na sua vida, poder criá-los, poder vendê-los, poder comercializá-los. E o tempo parece aqui, por meio dele, ser justamente esse, de domesticar esses animais para a criação e para gerar valores e para viver bem financeiramente. Diminuindo, claro, com essa criação, esse ato de domesticar os animais, diminui-se o tempo de caça. Eles caçariam menos, porque teriam animais menos ferozes, menos que não conseguiam domesticar, teriam que caçar, teriam que buscar para comer ou para vender, teriam que matá-los. Mas agora esses animais são criados docemente, e aí diminui-se o tempo de caça para se ter comida com certa fartura na mesa. Se eu tenho um animal domesticado, se eu crio bois, vacas, então eu vou ter eles para poder ter a minha manutenção e a manutenção de outros. E isso permitiu a estabilidade na vida do homem naqueles dias. Então ele diminui essa preocupação, ele tem as suas necessidades supridas. E aí torna-se com isso uma época de prosperidade material. E Jabal parece aqui, segundo o texto, conquistar esse mercado. Ser um homem que desenvolve habilidades e pode financeiramente ficar bem. E o desejo do coração dele é, claro, ficar muito bem. Então hoje, para os nossos dias, apesar de algumas instabilidades econômicas, nós temos aí a indústria e o comércio do nosso país desfrutando de prosperidade, mesmo em meio a uma pandemia, onde apareceram alguns momentos de recessão, onde a economia teve algumas quedas, mas há países, há lugares, ainda que desfrutam de prosperidade, por ter sua estabilidade econômica, por ter uma estrutura bem melhor do que talvez o nosso país. E mesmo com toda a diferença social, o mundo capitalista está gastando, continua gastando, nós bem sabemos disso. Tudo continua a ser investido, as pessoas ainda almejam a estabilidade, o dinheiro e o sistema financeiro bem sucedido nas suas vidas. E claro, acima de tudo, muitos com muita ganância, com o desejo de ter para si o que poderiam dividir com os outros. Então são dias em que muitas pessoas têm mais
do que o suficiente. Isso nunca foi apenas privilégio de uma única época, mas sempre, em todas as eras, as pessoas sempre querem e desejam ter mais do que podem ter como suficiente nas suas vidas. Elas sempre querem mais do que o suficiente. E isso acontece aqui na vida de Jabal. Ele se estabiliza, ele mantém sob controle o seu negócio, ele consegue dominar os animais e é um tempo aqui de prosperidade. Uma outra característica que o Senhor nos aponta aqui é que esses dias também foram caracterizados pelo prazer desenfreado, como lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21. O nome de seu irmão, diz o texto, era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal é um dos filhos do perverso Lameque e de Ada, a descendência de Caim. Jubal inventou os instrumentos musicais, ele desenvolve essa ferramenta com muita maestria. E poderíamos dizer aqui que ele foi o pai da indústria do entretenimento por meio da música. Não tem como negar aqui o fato de que vivemos em um mundo louco pelo prazer, assim como foi nos dias de Noé. E nos últimos anos nós temos números astronômicos relacionados aqui ao campo do entretenimento. Esse entretenimento busca satisfazer todo tipo de prazer na vida do homem, seja o que for. Seja visual, seja auditivo, seja na prática, no uso do corpo, de qualquer jeito, o campo do entretenimento busca essa satisfação para o homem, para que ele fique preso lá. Então são dias caracterizados pelo prazer desenfreado, assim como foi nos dias de Noé. Todo tipo de atividade é grandemente investido nela para sustentar o homem. É preciso, essa sociedade tem esse entendimento de que é preciso levar ao ser humano bastante entretenimento para prendê-lo, para afastá-lo de Deus, para tirá-lo da palavra de Deus. Tirá-lo da dedicação inteira a determinadas coisas boas com relação à palavra de Deus. Mas o mundo tem procurado essa atividade de levar o ser humano a investir, dedicando-se inteiramente a determinados tipos de distrações que envolvam todas as áreas da sua vida. E como temos lutado hoje em dia, quando não sabemos, e essa sociedade não tem sabido usar a tecnologia, como os telefones, os tablets, os computadores, o uso da internet, o uso de toda a arte de entretenimento, como as TVs, por exemplo, que tem passado diversos programas, tudo para entreter e para segurar o homem, e muitas vezes a nossa vida é envolvida por essa parte do entretenimento, e as coisas que são importantes elas vão ficando de lado, elas vão ficando em segundo lugar. E aquilo que é primordial, principalmente na vida do crente, na vida de uma família cristã, na vida da igreja, vai ficando de lado, porque entretenimento vai tomando conta de todas as áreas, e aí já não se ora mais, já não se lê a Bíblia, já não se faz o culto doméstico, já não se vai à igreja, já não se assiste os cultos, como no momento estamos usando essas plataformas e durante essa pandemia. Já não se faz isso, porque a TV é mais importante, porque algo está chamando mais atenção na internet, porque eu tenho uma outra coisa para fazer. Então esses dias foram caracterizados pelo prazer desenfreado, pelo entretenimento, assim como é os nossos dias. Hoje as distrações, meus irmãos, têm sido algo perigoso. E você tem que saber usar o que é lazer, o que é uma distração sadia que vai ocupar pouco tempo da sua vida. Mas as distrações dos nossos dias viraram prazer, e esse prazer virou necessidade, e essas necessidades tornaram as sociedades de todas as partes do mundo escravas e loucas pela satisfação pessoal desenfreada. Esses foram os dias de Noé. Esses são os nossos dias. Uma outra característica aqui é nos mostrada em que aqueles dias foram dias caracterizados também pelo progresso, além do prazer, além da prosperidade, né? Gênesis capítulo 4, versículo 22, quando o texto diz: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naama. Então veja,
Tubal-Caim aprende a como extrair metal do minério. Ele inventa o negócio da fundição, ele é artífice, ele tem muita habilidade, e isso permitiu que os homens produzissem ferramentas mais fortes para a agricultura daquela época, mas não só para a agricultura, para o bem, mas também armamentos mais sofisticados. E o versículo 17 vai nos falar ali do surgimento das cidades aos dias anteriores ao dilúvio. Esses foram marcados por avanços científicos e de engenharia. Então a tecnologia também avançou grandemente, a ciência também avançou grandemente, a área, vamos dizer, da indústria avançou rapidamente ali com a habilidade desse homem e depois certamente o aprendizado passado a outros homens. E conforme Gênesis capítulo 6, nos versículos 14 a 16, está lá sobre a construção da Arca de Noé, com relação ao que se aprendeu. Os planos que foram transmitidos por Deus ao seu servo exigiam certo conhecimento e aptidão. Veja, esse conhecimento ele vai passando de geração em geração, vai passando de homem a homem. Alguns estudiosos acreditam que as pessoas antes do dilúvio eram ainda mais avançadas do que somos hoje com relação à sua época. Aquilo que puderam desenvolver é algo impressionante, como Noé e sua família, que faz a arca na medida que Deus quer, na medida que Deus manda o projeto, dá os planos de como seria construída, e eles, de uma maneira fantástica, eles conseguem construir isso. E isso é de uma tecnologia extremamente avançada com relação àquela época de Noé. E hoje existem muitas invenções e avanços que revelam quanto o mundo atual progrediu na ciência, progrediu na tecnologia, progrediu na engenharia, entre outras áreas da vida humana. Então, queridos irmãos, se olharmos para aqueles dias, nós vemos que a humanidade estava indo muito bem com tudo isso, com o avanço dessas coisas, mas coisas que traziam benefícios, mas as mesmas que traziam benefícios também puderam trazer malefícios, como você viu aqui, naquele que desenvolve instrumentos para o uso agrícola, que era um uso muito comum naquela época, as plantações. Então aquelas mesmas ferramentas eram usadas também para fazer o mal, para matar, para ameaçar, para roubar, também era feito para isso. Então, olhando aí para esses dias, vemos a humanidade indo muito bem com esses avanços. Eles eram prósperos, estavam desenvolvendo uma cultura complexa para aquela época, partindo das grandes cidades, com a capacidade ali agora de sustentar a sua própria vida. Mas apesar de todas essas realizações, eles não conheciam a Deus, não conheciam ao Senhor. E isso é extremamente familiar com a nossa sociedade tão avançada, caminhando a um ritmo incrível, muito rápido, com a tecnologia mudando da noite para o dia. Mas diante de tudo isso, nós vemos que a humanidade escolheu um caminho que a leva cada vez mais para longe de Deus. E essa é uma realidade extremamente lamentável, queridos irmãos. Anda-se muito e muito rápido. Se cresce em várias áreas da ciência, da tecnologia, várias áreas importantes, mas não se conhece a Deus. O homem vai à lua, vê os astros, olha as estrelas, vê a terra lá de cima, vê o seu tamanho, estuda os planetas, mas não conhece a Deus. Estuda o cosmos, vê o universo como ele é lá fora, imenso e infinito, mas não conhece a Deus. Esses dias também são caracterizados não só pela prosperidade, não só por outras coisas que permeavam os dias de Noé, mas assim como nos nossos dias, esses dias também foram caracterizados pela poligamia. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 23, há o texto que diz assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque. Então temos aqui um homem chamado Lameque, ele se casou com duas mulheres, como diz o texto, como está mostrando o texto, e o primeiro registro que nós vemos aqui do desvio ao padrão do casal que Deus estabeleceu, descrito em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma auxiliadora. Apenas uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não duas, mas Lameque tem duas esposas. Lameque perverteu o que Deus estabeleceu aqui. Aquele foi um tempo marcado pela luxúria, pela poligamia, pelo desprezo arbitrário, esse desprezo aqui arbitrário da vontade de Deus. Não se ouve a Deus. O que se quer aqui no coração é o desejo pela perversão. E infelizmente Lameque não seria o último. Em Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, nós lemos lá o relato de que houve uma mistura aqui da linhagem piedosa de Sete com a linhagem reprovável de Caim. E o que é que acontece com essa mistura aqui? Ela produz uma geração de homens chamados de gigantes. Você vê aí nesse texto, de 1 a 4 do capítulo 6 de Gênesis. Basicamente o que você tem aqui é uma geração de homens que dominaram aquela sociedade para o seu próprio prazer e lucro e, acima de tudo, pela perversão. O casamento, como a Bíblia assim o define, está até hoje e até os nossos dias sob ataque. Esse padrão bíblico, esse padrão de Deus, da vontade de Deus, do casamento conforme as Escrituras, do homem com a mulher, até os dias de hoje, assim como também nos dias de Noé, onde Jesus Cristo, nós lemos as suas palavras aqui no Evangelho, dizendo que naquele dia casavam e davam-se em casamento, além de fazer outros tipos de coisas contrárias à palavra de Deus. A família tem sido desafiada por diversas linhas de perversão ideológica e de jargões que querem solidificar as suas ideias, como na expressão vale tudo por amor. E valendo tudo por amor, nós vemos como está a sociedade dos nossos dias, completamente pervertida. Esses dias que foram caracterizados por essa perversão, por essa maldade, por uma prosperidade desenfreada e por tantas outras coisas que apontaram tudo para o que viria no dilúvio. Todas as características que apontavam que o dilúvio estava próximo, como se fosse a chegada do próprio Deus, no qual estamos esperando nos nossos dias a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como essas características foram apontadas aqui, mais uma característica nos dias de Noé, aqueles dias foram caracterizados pelo orgulho. Gênesis capítulo 4, versículo 24. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Lameque aqui, nesse texto, está declarando o seu valor, e que esse seu valor é muito maior do que o do seu ancestral Caim. Ele se apresenta como o ser de tudo nessa vida. Ele se destaca, ele é o primeiro e verdadeiro aqui, o que podemos chamar de humanista daquela época. Ele se vê como um número 1, e ele acredita piamente que todas as suas ações estão certas. Seu nome significa poderoso. Ele vivia como se todo o poder residisse dentro dele. E se olharmos para os nomes da descendência de Caim, aí nos versículos 17 e 18, nós vamos notar que alguns dos nomes incluem na sua palavra original, lá no hebraico, ela inclui o sufixo el, e el é usado para o Senhor, de que Ele é o Deus soberano de todas as coisas. Esse é um nome para Deus, é um sufixo usado para Deus, referente a Ele como Deus da criação, ou o Deus no sentido geral. Então, aí depois você chega ao nome Meujoel. Vivemos, irmãos, de fato, dias exatamente como esse. Dos dias de Noé, antes do dilúvio, de uma sociedade desenfreada com tantos males, não são diferentes como dos nossos dias. Quando ouvimos hoje liberais, minorias de grupos pervertidos e outros usando o nome de Deus de alguma forma em diversas situações, mas no fundo, de fato, não querem que Deus se envolva em seus assuntos de forma alguma. É Deus ali e eu aqui fazendo o que eu quero, segundo a sociedade dos nossos dias, segundo o coração do homem dos nossos dias.
Se por acaso Deus falar alguma coisa, Deus está dando apenas uma opinião, mas eu faço se eu quiser, eu sigo, se eu quiser, ou talvez eu até afronte o Senhor e dizendo, olha, não preciso da sua opinião, eu tenho a minha vida livre, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da minha vida. Isso é o que muitos pensam. Nós percebemos com isso, com essas características, que os dias de Noé chegaram até nós. O serviço, hoje, ele é prestado da boca para fora. E essa sociedade quer deturpar a lei de Deus a todo custo, em todo momento. Inclusive criando leis para o bem do coração do homem, para a sua perversão, para coisas que são contrárias à palavra de Deus. Assim como naqueles dias, os homens faziam o que parecia bem aos seus próprios olhos. E hoje, não diferentemente, vivemos a mesma realidade. Os homens fazem o que querem aos seus próprios olhos. Foi ao seu prazer, vai massagear o seu ego, foi para ele poder usufruir das coisas independente de quem esteja na frente deles. É o que acontece nos nossos dias. É o que está acontecendo para os nossos dias. Os homens não têm consideração pela palavra de Deus, não temem ao Senhor, vivem como querem viver. O grito de guerra é: não me diga como devo viver a minha vida. Farei o que quiser e não devo satisfação a nada e a ninguém. E há muitos que ainda até afrontam a dizer: eu não devo satisfação a Deus nenhum. E se é que ele exista, aí aparecem os ateus e outros grupos. Mas o Salmo 53, no verso 2, Salmo 53, verso 2, vai asseverar, vai confirmar o que foram os dias de Noé aos nossos dias. Quando a palavra de Deus e o próprio Deus diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a resposta no próprio Salmo 53 vem lá do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, no versículo 11, quando o apóstolo diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí o Salmo também 14, no verso 3, vai asseverar mais ainda essas palavras, quando diz o salmista: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então as pessoas se recusam a se curvar à autoridade de Deus ou da sua palavra. Eles andam na soberba da vida, não há temor ao Senhor diante dos seus olhos, porque eles são extremamente orgulhosos. O apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, no versículo 16, ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Veja, essas são características que haviam nos dias de Noé e há nos nossos dias, não há como negar. Mas tudo isso está diante dos olhos de Deus. E o Senhor, na sua volta, julgará todas essas coisas. Uma outra característica aqui, final, nos passa o livro de Gênesis, que esses dias também foram caracterizados pela poluição moral. Lá no capítulo 6 agora, no versículo 1 ao 13, esse texto grande vai relatar toda essa poluição moral que havia naquela época, que não é diferente dos nossos dias. Assim como castidade e moralidade seguiram hoje o caminho da imoralidade. O sexo, por exemplo, não é mais reservado para o relacionamento no casamento, assim como Deus planejou. O sexo hoje é banal, é pervertido. A virgindade para o homem e mulher não são mais vistos aqui nos nossos dias como um presente gracioso e precioso de Deus para a sua criação. Presente esse que deveria ser preservado para o companheiro de vida no casamento, e o casamento no Senhor, mas hoje é visto como uma mercadoria sem valor a ser trocada e banalizada pelo prazer. Então jovens hoje são confrontados pela sociedade a se porventura abrirem a boca para dizer: eu ainda não tive nenhum contato, nenhuma relação com a mulher ou com um homem. E para a sociedade ser visto como retrógrado e ser visto como alguém que é um bobo,
nessa sociedade que está muito atrasado, que não está avançado, que não entende o momento presente, que é uma pessoa completamente velha, antiquada, e que essas coisas não teriam valor. Diante desse contexto, nós vemos as sociedades até os dias de hoje, preste bem atenção, essa sociedade dos dias de Noé, elas caminham até os dias de hoje, são iguais, são extremamente iguais, não há muita diferença. Nós vemos essas sociedades aqui obcecadas pelo prazer carnal e imoral. Basta considerar as terríveis estatísticas no crescimento de abuso sexual infantil, estupro de mulheres, assédio sexual, pornografia em diversos níveis e esferas da nossa sociedade. Ou seja, não há mais pudor, não havia pudor na sociedade de Noé, não há mais pudor em nossa sociedade. A sujeira que antes ficava na escuridão, agora ela é exibida em outdoors, ela é colocada na TV aberta em horário nobre, sem problema algum, sem vergonha alguma. Tudo isso é expresso hoje, agora com o avanço da tecnologia, está na internet essas coisas, não só na internet, mas em demais redes de comunicação audiovisual. Todas essas coisas agora são expostas como sendo de uma maneira natural, é normal. Nós tivemos alguns episódios aí numa das exposições de artes em São Paulo, que passou o homem que estava nu com uma criança lá tocando em seu corpo e a mãe está perto e as pessoas estão visualizando isso como arte. Não há mais pudor, não há mais respeito, não há mais o entendimento sobre a intelectualidade infantil de uma criança, sobre o seu discernimento acerca do corpo, acerca de desejos, não há mais isso. Falta de pudor. Eis aqui as características dos dias de Noé que não são diferentes dos nossos dias. Uma busca inocente que se faça pela informação na internet pode se tornar uma experiência extremamente perigosa e reveladora de que há muito mais imoralidade do que coisas boas. Estou falando isso no sentido do risco que muitas vezes nossas crianças têm, os jovens, de acessarem a uma informação de escola, uma informação, um conteúdo para estudo, mas dentro das próprias páginas, se não tiverem cuidado, vão encontrar a imoralidade e a perversão. Por isso a importância dos pais estarem junto, acompanhando seus filhos nessas navegações na internet. É extremamente importante que estejamos atentos, que estejamos supervisionando tudo isso. Falar sobre valores tradicionais, sobre moralidade, respeito e bons costumes não são mais tolerados nos nossos dias. São agora considerados como uma afronta aos estilos da vida, de vida alternativos e modernos também dos nossos dias, assim como foi nos dias de Noé. E se você não tomar cuidado, a lei se vira contra você. Você não pode ter nenhuma força de expressão, você não pode falar nada, você não pode ser contrário a alguma coisa que de fato a palavra de Deus emita essa verdade dizendo que isso é contrário à natureza humana. Você não pode mais falar, porque se você falar você é processado. Esses são os nossos dias. O apóstolo Paulo nos disse lá em Romanos capítulo 1, no versículo 25, lá na parte A, do que a sociedade dos nossos dias fez, do que a sociedade dos dias de Noé fizeram. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por isso, irmãos, não há dúvidas de que estamos vivendo dias sombrios, dias cada vez mais semelhantes aos dias de Noé, dias extremamente iguais aos dias de Noé. É preciso ficar atento. Igreja de Cristo, povo de Deus, é preciso ficar atento a esses dias e ver e prestar atenção a essas características que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Eu estou concluindo, irmãos, trazendo essa advertência a todos nós. Você pode ver os sinais dos tempos, os quais Jesus anunciou, você consegue percebê-los no ar,
ao seu redor, dentro da sua família, dentro do nosso contexto de vizinhança. Você consegue ver esses sinais, essas características, assim como foi nos dias de Noé. A sensação é de que se entrássemos em uma máquina do tempo e viajássemos ali de volta aos dias de Noé, veríamos a grande semelhança daqueles dias com os nossos dias. Porém, naqueles dias tão maus e escuros como os que são hoje, Deus, movido por sua eterna graça e misericórdia, para restaurar os perdidos naquele mundo caído, providenciou a redenção de todas as coisas descritas em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A providência eterna estava aqui, Jesus Cristo. Essa é a grande promessa de salvação, o início da restauração de todas as coisas. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 18, e quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para cima, levante a cabeça, porque a tua redenção se aproxima. Ele está dizendo que está chegando, e quando chegar, irá restaurar as coisas como no princípio. É preciso urgentemente cortar os laços com este mundo o quanto antes que seja tarde, como nos dias de Noé. Quando veio o dilúvio, a sociedade não teve mais chance alguma. A ordem de Deus era que Noé fechasse a arca por dentro e ele fecharia a porta da arca por fora. Quando chegar no último dia, não haverá mais pedidos de desculpas ou de uma outra chance. Senhor, agora eu vou fazer diferente. Nos dá alguns anos, nos dá alguns dias. Não terá mais tempo. Já estamos de partida, porque Ele está vindo. Você está pronto. Que Deus nos abençoe. Permita que a nossa mente esteja vendo, percebendo, assim com os nossos olhos, os dias de Noé nos nossos dias. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia deste mundo, por amor do seu nome. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando esse momento de culto, agradecendo ao Senhor por tudo feito até aqui, agradecendo a sua presença, a presença de todos que têm nos acompanhado. Infelizmente nós tivemos que transmitir hoje apenas pelo Instagram, não estamos com o Facebook funcionando devido a problemas no telefone e ainda enfrentando alguns detalhes aqui com relação à internet, que não está em 100%, mas graças a Deus que o Senhor nos permite usar o que temos e com todo o desejo do nosso coração, toda a nossa alegria, fazer o serviço do Senhor. Eu quero orar agora nesse final e logo depois impetrar a bênção apostólica, e nessa oração eu quero que você se lembre do presbítero Edinaldo Ramos, presbítero da Igreja Presbiteriana de Areias. Ele é genro do nosso querido irmão Célio, da Igreja Presbiteriana em Jardim São Paulo, juntamente com sua esposa, a irmã Marinete. Ele teve Covid e está se tratando, e nós precisamos estar orando, estar rogando pela sua vida. Então, nós vamos orar nesse momento, fazendo a oração final, e logo depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Vamos orar. Ó Deus, querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo feito até aqui, pela tua graça e misericórdia sobre nós, pelos louvores, pela adoração, pela tua palavra, pela advertência da tua palavra aos nossos corações. Obrigado pela vida da tua igreja, por todos aqueles que participaram e ainda estão participando conosco, que têm nos acompanhado nos dias de estudo e de culto. Ó Deus, o nosso desejo é de voltar ao templo, juntamente com todos os amados irmãos, para continuarmos a glorificar o teu santo nome até o dia de Cristo Jesus. Nós intercedemos nesse momento, clamando, suplicando pela vida do presbítero Edinaldo Ramos, pela restauração da sua saúde. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor o traga restaurado novamente à igreja, que ele esteja bem, que ele seja recuperado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu livramento também já dado à vida do teu servo, à sua família, à querida igreja de Areias, a igreja de Jardim São Paulo e tantas outras do nosso presbitério. Obrigado, Senhor, pela vida dos amados irmãos Célio e a irmã Marinete. Os abençoa, também os guarda de todo mal, assim como eu te peço por toda a nossa igreja em Jardim São Paulo, por todos os amados irmãos e irmãs
que passam dificuldades ou estão enfrentando alguma enfermidade, que o Senhor restaure tudo para a glória e louvor do seu nome. Te agradecemos pela vida da irmã Vandete, pela vida da irmã Maria Eduarda, que fizeram aniversário essa semana. As abençoa, as guarda, as livra do mal, Senhor. Muito obrigado pelo milagre da vida em suas vidas. Nos dá uma semana de paz, uma semana de consolo, conforto e de graça em tua santa presença. A todos aqueles que têm também nos visitado nos domingos pela manhã, nós agradecemos pela vida deles e te pedimos que o Senhor os abençoe e abençoe as suas famílias para a glória de Jesus. Toma conta do teu povo, Senhor, e bem sabemos que tem tomado, tens feito assim para a glória de Jesus Cristo. Nos despede nesse momento, a estarmos entrando para um momento de descanso daqui a pouco, para estarmos repousando em segurança sob as tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que repouse sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana, que o Senhor vos guarde, em nome de Jesus. Amém.